Olá, muito boa tarde você internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins e o destaque neste momento é para a gente entender um pouco melhor sobre o cenário de consumo de etanol aqui no Brasil e como a gente pode, traçar um cenário mesmo também de oportunidades em relação a essa nossa oferta disponível no mercado, Então a gente está entrando agora nesse mês de abril, que se encerrou na safra 2021-22. Então, para entender todo esse cenário de consumo de etanol, principalmente em decorrência da pandemia do coronavírus e as oportunidades nesse cenário, vamos conversar então com Rafaela Souza, que é analista de inteligência de mercado de açúcar e etanol da Stonex. Rafaela, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Jonatas? Agradeço a oportunidade de estar conversando aqui com vocês hoje. Espero esclarecer aí os cenários para o etanol. Com certeza. Bom, falei aqui, na nossa abertura, Rafael, em relação a esse cenário, de consumo de etanol aqui no Brasil, bastante impactado por conta da pandemia do coronavírus, Queria que você falasse um pouco para a gente em relação a esse cenário posto, Como é que a gente estava em relação ao consumo nos últimos anos e esse consumo previsto agora para essa safra 21-22 e também as oportunidades, diante desse cenário. Será que a gente consegue exportar para alguns outros países? Como é que fica isso? Bom, o que a gente está observando, o que a gente observou, na verdade, de forma muito clara com a eclosão da pandemia no ano passado, foi uma pressão muito grande sobre a demanda por combustíveis e, consequentemente, sobre a demanda por etanol. Como a pandemia está continuando e a gente ainda tem incertezas muito grandes em relação à retomada econômica no Brasil e em relação ao calendário de vacinação, e, portanto, a gente não tem uma perspectiva de abertura total da economia novamente, a gente entende que a demanda por etanol vai continuar pressionada esse ano em relação a anos anteriores. Evidentemente, a expectativa é que ela cresça em relação a 2020, mas é preciso lembrar que o ano de 2020 foi um ponto fora da curva, em que a demanda foi muito pressionada, justamente porque as pessoas ficaram mais em casa, houve diversas restrições à mobilidade urbana. Mas a gente entende que a demanda deve continuar pressionada em relação à média dos últimos anos, tanto pelas incertezas em relação à retomada da economia, mas também pela possibilidade de cortes voluntários na mobilidade urbana. Então, considerando que a gente vive um cenário econômico de bastante desemprego, preços bastante elevados, inclusive preços dos combustíveis muito elevados, a gente espera então que a demanda ela fique um pouco mais retraída em relação, por exemplo, a 2019. 2018 foi um ano que a demanda veio mais baixa por causa de alguns fatores, como, por exemplo, a greve dos caminhoneiros, mas os demais anos também devem ter uma demanda de etanol mais elevada em relação ao que a gente pensa que vai observar agora em 2021. Bom, mas a questão é, por mais que a gente pudesse observar, então, a demanda no Brasil mais retraída, por mais que a gente possa observar a demanda mais retraída, os produtores brasileiros, eles podem encontrar nas exportações um ambiente bastante favorável. Em primeiro lugar, isso vem por causa da nossa taxa de câmbio ainda bastante desvalorizada, o que estimula as exportações. Para além disso, a gente está observando os Estados Unidos, que é o principal mercado consumidor de etanol do mundo, com uma conjuntura de preços muito elevados, E por que os preços nos Estados Unidos eles estão tão elevados? Justamente pelas cotações do milho, que é a principal matéria-prima utilizada para destilação nos Estados Unidos, estar operando aí em patamares muito elevados, muito sustentados. Agora está se iniciando o plantio de milho nos Estados Unidos. A conjuntura climática ela vai ter que ser observada ao longo dos próximos meses para a gente poder de fato saber qual vai ser o volume de produção esse ano. Porém, o que a gente está vendo é um cenário de estoques apertados e perspectivas de que a demanda, tanto do lado do setor de pecuária quanto do lado do setor de etanol, continue sustentado. Então, isso está elevando os preços do etanol. Inclusive, é interessante comentar aqui que a margem das usinas de etanol ela tem se mostrado mais pressionada. Inclusive, ela chegou a operar já em patamares negativos. O que isso significa em termos práticos? Que o custo de aquisição do milho pode estar muito elevado. E se essa dinâmica continuar sendo observada, é possível então que as destilarias de etanol elas optem por adquirir menores quantidades de milho para produzir etanol. Bom, então a gente tem esse cenário pelo lado da produção, de margens um pouco mais apertadas, mas por outro lado as perspectivas do consumo elas são muito positivas. Então, o consumo já vem se recuperando, o consumo por gasolina e, consequentemente, por etanol, que nos Estados Unidos é utilizado como aditivo na gasolina. E aí, as perspectivas para os próximos meses elas são muito boas. Primeiro porque
Há uma expectativa geral do mercado de que os Estados Unidos se recupere, a economia se recupere, tanto pelos pacotes de estímulos como pelo avanço da vacinação. E também a gente está entrando agora num período do ano em que o consumo de combustíveis ele já aumenta, sazonalmente ele já aumenta. Esse período é conhecido como driving season. Vai do final de maio, mais ou menos até o início de setembro, e está atrelado aí ao início do verão, às férias de verão. Então, a expectativa é que haja aí uma retomada grande na mobilidade urbana. E por isso, né, caso a produção americana não consiga acompanhar esse consumo, é possível sim que o Brasil exporte maiores quantidades para os Estados Unidos. E apenas para finalizar, outro fator que corrobora bastante essa questão é o fato de que a janela de exportação do etanol brasileiro para os Estados Unidos ela se encontra aberta desde o final de março. O que isso significa? Que atualmente importar etanol brasileiro com base aqui no estado de São Paulo já é mais barato do que comprar etanol em algumas praças americanas. Então, por exemplo, a título de exemplo, eu trouxe aqui alguns números. Então, na semana passada, o etanol em Houston estava cotado a 2,45 dólares por galão, enquanto o etanol hidratado, com base em São Paulo, estava cotado a 2,34 dólares por galão, já incidindo aí todos os custos relacionados a essa importação por parte dos americanos. Cenário bastante interessante, então, né, Rafaela, pontuado aí. Uma dúvida que eu gostaria de te perguntar, né, em relação à atualização que a StoneX fez hoje de moagem, do cenário de moagem, né? Esses dados que a gente teve hoje, né, apresentado por vocês aí, eles corroboram esse cenário mesmo de uma oferta mais restrita aqui no Brasil, já que a gente deve ter realmente uma moagem bem menor do que no ano passado e, claro, com reflexo na produção de açúcar e também de etanol, né? Sim, com certeza. Na verdade, essa é a principal dificuldade quando a gente está falando sobre potencialidades para exportação de etanol. Porque, por um lado, pelo lado da demanda, está um cenário muito positivo. Então, os produtores brasileiros poderiam encontrar um ambiente muito positivo para exportar etanol. Por outro lado, a gente tem perspectivas cada vez mais claras de que vai haver uma quebra de safra. O que a gente trouxe hoje é o seguinte: vai haver uma pressão sobre a produtividade dos canaviais, isso está claro. A questão de se saber é qual vai ser o tamanho dessa queda, né? Qual vai ser o tamanho do impacto do clima muito seco nos últimos meses sobre a produtividade dos canaviais. Então, aqui, para contextualizar, a gente está trabalhando com um cenário básico que é o seguinte: a gente espera uma queda anual de 6,8% no TCH, ou seja, na produtividade da cana, o que deve levar a moagem para cerca de 570,2 milhões de toneladas. Bom, caso isso aconteça, a produção de açúcar e de etanol com certeza vai ser afetada. Porém, a gente precisa lembrar que boa parte da safra que acabou de começar, então da safra 21-22, ela já se encontra fixada, a produção de açúcar. E existe uma tendência, portanto, de que as usinas maximizem essa produção de açúcar, até porque o açúcar está operando com um prêmio em relação ao etanol, ou seja, ele está mais atrativo, né? Quando a gente coloca ambos os produtos na mesma base de preço, produzir açúcar é mais atrativo para as usinas do que produzir etanol. Então, toda essa conjuntura de menor produtividade, menor moagem, e maximização da produção de açúcar cria um balanço de oferta e demanda muito apertado para o etanol, né? O que fica claro, então? Que, bom, por mais que a gente tenha um cenário positivo para as exportações, a gente vai ter uma oferta muito mais restrita. Ao mesmo tempo em que, por mais que a demanda no Brasil ela possa se mostrar mais arrefecida em relação a anos anteriores, ela deve crescer em relação a 2020. Então, fica claro que a gente provavelmente vai ter um ano de preços bastante sustentados para o etanol no Brasil, especialmente se a demanda por exportação ela vier mais forte, como a gente está conversando aqui. Com certeza. Bom, Rafaela, quando a gente fala nessa possibilidade de exportação, né, também aí tem a dúvida em relação a quando a gente começaria, né, ou poderia de fato começar a fazer esses embarques em relação ao período mesmo de exportação e quando que os Estados Unidos de fato precisariam mais, né, da nossa oferta. Eu vi que em março a gente teve uma quantidade considerável de exportação de etanol, né, de álcool, né, e etanol relacionado aí. Hoje a gente teve uma atualização em relação ao mês de abril, né, também. Então, queria que você falasse esses números dos últimos meses. A gente já tem algo exportado para os Estados Unidos ou a gente deve ver a efetivação desses embarques mais lá para frente? Não, a gente deve ver a efetivação desses embarques mais nos próximos meses, especialmente agora, né, como eu comentei que vai entrar a driving season, parece bastante provável que aumente a necessidade por etanol nos Estados Unidos, a demanda por etanol nos Estados Unidos. Nesses últimos meses, na verdade, as importações americanas se mantiveram praticamente nulas.
Ainda não tem havido uma necessidade muito grande por parte dos Estados Unidos, mas é importante a gente lembrar, né, que não só esse cenário aqui que a gente está vendo de câmbio bastante desvalorizado, ele não abre portas apenas para os Estados Unidos, mas também para outros países. Na realidade, agora em 2021, a dependência das exportações para os Estados Unidos ela diminuiu muito. Em partes, isso está atrelado ao fato de que, desde o ano passado, a demanda por etanol ela cresceu também para itens sanitários, né, justamente por causa da pandemia da Covid-19. Então, alguns países que não tinham uma participação muito grande na pauta exportadora brasileira têm ganhado um pouco mais de destaque. É importante ressaltar que ainda é um volume bem menor em relação às exportações de combustível, de álcool combustível, mas de qualquer forma também tem ganhado essa possibilidade. Outro ponto que a gente pode colocar e ressaltar aqui é que caso os Estados Unidos ele venha então com uma produção que não seja capaz de atender a demanda doméstica, é possível então que as próprias exportações dos Estados Unidos elas sejam pressionadas. Como os Estados Unidos é o principal polo produtor, isso também abre espaço para que países que originalmente importavam etanol dos Estados Unidos comecem a importar do Brasil, que é o segundo maior produtor de etanol no mundo. Certo. Rafaela, como a gente está discutindo, né, e conversando toda essa questão de perspectiva em relação à demanda e também à oferta, né, de etanol no mercado, queria te perguntar em relação a dois pontos aí, né, e como eles poderão influenciar todo esse cenário posto, que é o que a gente já tem de momento, né. O primeiro é a questão da Índia, né, que recentemente autorizou a venda direta, a venda de etanol nos postos, né, de combustível, apesar de o país ainda não ter uma frota, né, que seja flex totalmente, né, mas então tem esse posicionamento, tem também a questão de aumento da mistura, né, que foi antecipada até. E um outro ponto é aqui ao Brasil, né, relacionado à venda direta de etanol, que tem sido discutida por aí, ainda tá em trâmites para aprovação, né, mas eu queria saber como esses dois assuntos, né, essas duas decisões, Índia e Brasil, elas podem influenciar no mercado de etanol relacionado a esse ponto de demanda que a gente está discutindo. A gente pode, por exemplo, ter um maior consumo no Brasil, caso, né, o etanol baixe de preço, como é um apontamento aí que pode ocorrer, né, segundo os produtores. Como é que vocês veem esse cenário? Bom, então assim, iniciando por Índia, né, a sua primeira pergunta, qualquer perspectiva de exportação de etanol para a Índia ela é muito de longo prazo, né? A gente provavelmente não vai observar isso ao longo, não só desse ano, mas dos próximos anos. Por quê? Porque a questão do etanol na Índia, esse incentivo à produção do etanol na Índia, é justamente para diminuir os elevados estoques de açúcar do país. Então, aqui, vale lembrar que nos últimos anos, a Índia começou a produzir muito mais do que a demanda doméstica por açúcar. E isso tem causado sérios problemas dentro do mercado doméstico, como, por exemplo, quedas muito acentuadas no preço do açúcar e dificuldades de armazenamento. Então, a Índia precisa direcionar esse açúcar para outros meios que não só as exportações, né? Porque até o momento o país tem dado aí subsídios para as exportações, mas a gente sabe, eles já sinalizaram que não é uma política que eles pretendem continuar por muitos anos. Bom, então o país tem investido muito sim na capacidade de destilação. A expectativa é que a capacidade cresça ano a ano, safra a safra, né? Mas as sinalizações que a gente tem hoje é de que a produção de etanol na Índia, ela deve crescer até o ponto em que a oferta e a demanda por açúcar ela se equilibre, né? Após isso, parece muito pouco provável, então, que haja um estímulo que a produção para que a produção de açúcar continue sendo direcionada para a destilação de etanol. Isso porque o açúcar é um alimento base, né, para a população indiana e, portanto, é preciso garantir essa segurança alimentar, então um nível relativamente confortável de estoques, mas não estoques tão elevados quanto a gente vê hoje. Bom, se a Índia de fato conseguir ampliar sua capacidade de destilação, né, até o ponto de tirar todo o açúcar excedente do mercado doméstico e mesmo assim continuar precisando de etanol, aí sim a gente pode ver um cenário positivo para que ela comece a importar etanol de outros países. Mas, quando a gente está falando de Índia, existem diversos entraves, né, para que essa concretização desse cenário realmente seja observada. Um deles, por exemplo, é o que você comentou da frota de veículos, né? Então, a sinalização que a gente tem é de que nem toda frota é capaz de comportar uma taxa de mistura do etanol na gasolina maior. Então, imagina, né, carros flex aí que podem consumir hidratado, né, 100% etanol. Então, é preciso que o país continue investindo nos próximos anos em todos esses pontos, então, aumento da capacidade de destilação, também uma renovação da frota,
E também o que a gente tem observado é que existe aí um intuito do país de aumentar a destilação por outras matérias-primas, então não apenas a cana-de-açúcar, mas também grãos, por exemplo, milho. Pode ser que isso aconteça nos próximos anos. Mas então a questão, né, se o Brasil vai conseguir exportar etanol para a Índia, se realmente vai virar um mercado consumidor potencial, vai depender aí mais de como as coisas vão funcionar nos próximos anos, de como a Índia vai conseguir aumentar sua capacidade de destilação, se realmente vai conseguir tirar todo o açúcar excedente do mercado doméstico, para a gente ver qual é a concretização desse cenário. Então, bom, isso é o que a gente tem do lado da Índia, né? Quando a gente está olhando agora para o Brasil, então, falando mais no curto prazo, né, dessas discussões acerca de venda direta de etanol, por um lado, se a gente tiver de fato qualquer questão nesse sentido que possa diminuir os preços, né? Então possa vir com preços um pouco mais baixos do que são atualmente praticados no mercado doméstico, é possível sim que haja um estímulo ao consumo de etanol, especialmente se a paridade com a gasolina ela ficar favorável ao etanol. Aqui vale lembrar, né, que os dois produtos, os dois combustíveis, competem diretamente nas vendas nos postos e a paridade está ali em torno de 70%, que é a equivalência energética entre os dois combustíveis. Só que tudo isso, quando a gente está olhando para o curto prazo, a gente precisa lembrar o que eu já comentei, que é a questão de uma oferta muito mais restrita. Então, se houver um estímulo ao consumo de etanol, parece muito provável que os preços se sustentem até o ponto em que a paridade fica favorável para a gasolina, justamente porque a oferta restrita pode não atender à demanda doméstica. Então, é possível que a gente veja esse cenário de preços mais sustentados para o etanol no Brasil agora esse ano e ao longo dessa safra, na verdade, no centro-sul do Brasil. Perfeito, Rafaela. Bom, muito obrigado pelas suas informações aqui, viu? Dando para a gente muitos dados, né? E um cenário bastante importante de tomada de decisão aí aos produtores, viu? Obrigado mesmo pelas suas informações e contamos aqui com vocês nas próximas entrevistas, tá bom? Tá bom, muito obrigada pela oportunidade. Por favor, quando quiserem, só chamar. Perfeito, obrigado você também. Bom, conversamos então com a Rafaela Souza, que é analista de inteligência de mercado de açúcar e etanol da Stonex. Ela deu pra gente, né, esse cenário de demanda de etanol aqui no Brasil. A gente que deve sofrer bastante ainda com essa questão relacionada à pandemia, né, a movimentação mesmo de carros, né, isso acaba impactando a demanda. Por outro lado, há expectativas aí bastante importantes diante desse cenário, com possibilidade de exportação aos Estados Unidos, né, de etanol, já que o milho por lá está bastante caro, né? Então o Brasil entraria aí como um importante ator nesse momento. A essas exportações, caso sejam confirmadas, a gente pode acompanhar aí ao longo dos próximos meses e a gente vai estar bastante atento aqui a esse cenário, é claro. A Rafaela também falou para a gente muitas outras informações em relação ao mercado de etanol, né? Principalmente aí relacionada à janela de exportação e também aquelas questões envolvendo duas importantes origens do mercado de cana-de-açúcar, que é a Índia e o Brasil, né? No Brasil, o caso relacionado à venda direta de etanol e na Índia a autorização recente, né, de venda nos postos de combustíveis, que segundo a Rafaela é mesmo algum ponto mais a longo prazo que a gente precisa acompanhar para ver se isso gera oportunidades também aqui ao mercado brasileiro. Bom, você que nos acompanha aqui ao vivo com os nossos boletins, não se esqueça, porque a gente está em todas as redes sociais. Você pode nos seguir no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e também no Twitter para ter todas as informações atualizadas. Nós também estamos no YouTube, que você pode nos acompanhar ao vivo, assinar o nosso canal e habilitando o sininho você recebe as notificações de todo momento em que estivermos ao vivo por aqui. E isso é muito importante para que você consiga se atualizar de forma bastante rápida e, claro, também você consegue interagir com os nossos apresentadores e também mandar perguntas para os nossos entrevistados. Então, não se esqueça, siga o Notícias Agrícolas nas redes sociais e nos acompanhe e interaja conosco através do YouTube. Nós ficamos por aqui, mas daqui a pouco tem muita informação ainda, tem fechamento do mercado da soja e no Notícias Agrícolas você encontra o site ali 24 horas para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.